Chega mais nação, seja muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte. Então, se você é novo, já peço a vocês que deixem aquele like, se inscreva. Vamos para últimas notícias e informações do Flamengo que disparou no Brasileirão. Pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre para você aqui, é claro, com o seu show do esporte, porque hoje é domingão. Hoje é domingão, dia 23 de novembro. Sim, domingão com um novo campeão brasileiro de 2025. E não adianta chorar. Boa tarde, minha flamenguista preferida! Meu palmeirense preferido! Vice-campeão brasileiro! Olha só, você que está dizendo. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso show do esporte. De cara, já começando a fazer aquele convite que você já conhece, usando a hashtag show do esporte, para você participar do programa. Também pode ter você no show do esporte, que é o seguinte, é gravar sua cara, seu rosto, sua mensagem e manda aí pelo nosso WhatsApp 11 999 903821 para que você participe aqui do nosso programa. Pode mandar pergunta, pode mandar comentário. Aí, flamenguista, tá feliz da vida? Xingar o Elias. Pode mandar bronca pro Elias. Aí, palmeirense, tá chateado, mas tem aquela esperança, afinal de contas, sábado sábado que vem tem a final da Libertadores, quem sabe? Manda sua mensagem. Ou pra você que ama esporte, pode mandar sua mensagem aqui pra gente, combinado? Bom, mas você deu aquele calor? Deu até aquele calor. Deu aquele calor? Menopausada. No caso Menino, não é menos calor. Pausa. Eu não gosto nem de falar disso, que essa pressão, esse negócio de já ganhou. Eu já tô nervosa. Porque eu já tô pensando em duas coisas. Agora, meu lado torcedor, tá, gente? Saia jornalista, chega a torcedora do Mengão. Torcedor flamenguista, já tá com aquele somos campeões brasileiros, mas também com aquele nervoso de sábado que vem tem a final da Libertadores. Uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu acho assim, o Campeonato Brasileiro, eu não sou hipócrita e não vou fazer tipo. O Flamengo já é o campeão brasileiro, mesmo que o Flamengo tropece. Vamos lá imaginar que não é fácil ganhar do Atlético Mineiro agora. O Atlético perdeu o título da Sul-Americana, precisa ganhar 3 jogos para buscar vaga na Copa Libertadores, vai vir babando. O Sampaoli é xarope, mas ele tem uma xaropice interessante para poder mostrar aquilo que o time pode apresentar contra um Flamengo que é muito virtuoso, mas não dá para você tropeçar 2 vezes seguidas e o seu adversário ganhar os 3 jogos. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Eu não sei o que está acontecendo com esse Palmeiras de agora. Vou te mostrar. Eu quero saber. Vou te mostrar. Eu quero entender porque os nomes são os mesmos, né? Pela primeira vez em 2025 o Palmeiras fica 4 jogos sem vencer. Pela primeira vez em 2025 e no momento justamente que deveria estar acontecendo o contrário. Mas você encontrar soluções quando você tem menos possibilidades não é uma tarefa tranquila. E outra coisa, o Campeonato Brasileiro, por que ele é o mais justo? Primeiro que são em 38 rodadas, 19 de ida você joga em casa, 19 de volta você joga fora. E aí, o que é interessante desse Campeonato Brasileiro é entender uma coisa que é fundamental. Você joga um Campeonato Brasileiro, você não joga contra a LDU. Você não joga contra uma equipe fraca da Bolívia. Você não joga contra a equipe fraca do Peru. Você joga um Campeonato Brasileiro contra a Mirassol, que vai te dar problema se você não for competente. Você joga o Campeonato Brasileiro contra a Fluminense. Você joga o Campeonato Brasileiro contra o Vitória, que está tentando fugir do rebaixamento e encontrou um treinador muito capacitado, que é o Jair Ventura. Então, o brasileiro é diferente. É diferente. Se você não for muito qualificado, como é o caso do Flamengo, que é muito qualificado. Quem é o técnico? Felipe Luiz. Tá, muito obrigado. Tem mérito. Mal, a gente continua. Vamos lá. Mas com muita calma nessa hora. É o time... Há anos a gente fala que o Flamengo é anos-luz melhor do que todos os outros times e tem o maior orçamento da América do Sul. Então, isso facilita muito a vida do Felipe Luiz. Mas é fato, se o Felipe Luiz, que vai ser campeão brasileiro e for também campeão da Copa Libertadores, eu tenho que pensar algo muito interessante para fazer pro Felipe. Você tem uma semana para pensar, tá? Tem que pensar. Você tem menos de uma semana para pensar, porque domingo que vem estaremos aqui novamente, vamos ver
Qual será esse enredo? Como é que a gente vai abrir o Show do Esporte semana que vem, ou não é? Bom, a verdade é o seguinte, ontem foi o último jogo do ano do Palmeiras em casa. Amanhã o time viaja para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio na terça-feira. A gente está acompanhando pelo Campeonato Brasileiro e por conta disso a torcida do Verdão, a torcida palmeirense, que é uma torcida que tem garra, que ama, que torce até o fim, até o último segundo. Difícil. Vamos aproveitar aqui, vamos falar um pouquinho do Flamengo, mas tem o seguinte também. Esses últimos resultados do Palmeiras, inclusive o empate com Vitória, o empate com o próprio Fluminense ontem, também não estava sendo tão esperado assim lá atrás. Se a gente olhasse principalmente para esse jogo do Palmeiras e Vitória, ninguém falaria, ninguém diria que o Palmeiras ia empatar com o Vitória. Com o Arrascaeta, maestro mais uma vez. Aliás, o Flamengo tá dependendo cada vez mais do Arrascaeta, né? Como joga, hein? Ave Maria, como joga. Disparado o melhor jogador desse Campeonato Brasileiro. Disparado de segundo. Eu também acho que não é o melhor jogador brasileiro não é o melhor jogador brasileiro em atividade no futebol, porque infelizmente ele não é brasileiro, ele é uruguaio. Senão ele seria o melhor jogador brasileiro. Mas ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, disparado de segundo. Aliás, adoraria o Arrascaeta brasileiro vestindo a camisa da seleção na Copa. Esse cérebro com qualidade, com Estevam de um lado, Vinícius Júnior do outro e Pedro no meio. Imaginem você podendo distribuir com a cabeça que o Arrascaeta tem e com a velocidade que Vini tem de um lado, Estevam tem de outro e com a referência que é o Pedro, que eu tenho certeza que vai ser nosso centroavante na Copa do Mundo. Mas isso agora só na outra vida. Só na outra vida. Arrascaeta assim, só na outra vida. Bom, o fato é que o Flamengo venceu o Bragantino, abriu 4 pontos de vantagem, né, na corrida aí pelo título do Brasileirão, por isso que a gente vem falando sobre isso. Vamos dar uma olhada como foi. O gesto na comemoração diz muito sobre o que a Arrascaeta representa para o Flamengo. A noite tinha clima de festa. O rubro-negro era melhor em campo, mas até aquele momento a rede não estava balançando. Pelo contrário, o líder do campeonato tinha acabado de tomar um susto. Por pouco, Danilo não marcou contra logo no início do segundo tempo. Rossi salvou na linha. E foi nesse momento, ou melhor, 2 minutos depois, que o maestro chamou a responsabilidade. Decisivo. Dos 35 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Arrascaeta só não esteve em campo em 4 oportunidades. Nas 31 que disputou, foram 32 participações diretas em gols, sendo agora 18 bolas na rede e 14 assistências. Qualidade absurda, extrema. Um jogador que é o único que não perde a ambição, que quer mais e mais e mais, é um grande líder, fala isso todos os dias com a forma de atuar dentro do grupo. Sempre você monta uma equipe em função do teu melhor jogador. E o time, eu sempre tento passar todas as facilidades para que ele tenha mais tempo e espaço e que esteja perto do gol, onde ele é realmente diferente. O gol aconteceu depois de um primeiro tempo de domínio, mas pouco efetivo. Em partida inspirada, Cebolinha arriscava chutes de meia distância. Carrascal chegou a ouvir o Maracanã subir o som. A melhor chance dos primeiros 45 minutos começou também em jogada de Arrascaeta. Varela parou em Cleiton. Com a volta do intervalo e o placar aberto pelo camisa 10, o Flamengo deslanchou. Cebolinha fez fila de marcadores e no cruzamento, a bola bateu no braço de Hurtado. Jorginho, que já tinha dado a assistência para o primeiro gol, pegou a bola para bater e, com um pulinho, ampliou. 2-0. Aos 25, Bruno Henrique ensaiou o terceiro. No lance seguinte, com a assistência de Arrascaeta, ele fez acontecer. Fim de jogo, 3-0 Flamengo, para a festa da nação de quase 70 mil rubro-negros do Maracanã. Eu acredito que o grupo, a nível mental, está muito forte. Os jogadores que voltaram da seleção voltaram com a cabeça limpa, focado no que é o presente, no que é o nosso objetivo, que é ganhar o próximo jogo. Sabemos que fazendo a nossa parte, estamos mais perto do nosso grande objetivo. O grande objetivo nunca esteve tão perto. Pode inclusive acontecer já na terça-feira, se vencer o Atlético Mineiro, em Minas, e o Palmeiras tropeçar contra o Grêmio, no Sul. A taça será rubro-negra
antes mesmo da final da Libertadores. É claro que está chegando próximo, rebate um pouquinho a ansiedade, mas temos que pensar no próximo jogo, que é o Brasileiro. Então, depois de terça-feira, aí a gente vai começar a pensar na final da Libertadores. Melhor assim, uma coisa de cada vez. Essa é a bola da Libertadores? Bola da Libertadores? Não, essa bola é da Copa. Essa é da Copa. É a nossa bola da Copa do Mundo. Ela bem que poderia ser a da Libertadores, porque de repente ela passa a ser tábua de salvação para esse time do Palmeiras. E é interessante porque eu sempre digo que o talento é divino, é Deus que dá, a entrega é de cada um e a experiência só vem com o tempo. E os três requisitos são muito importantes para você conquistar. E aí, eu sempre disse que o Felipe Luiz tinha falta de experiência, mas em contrapartida, ele tem excesso de determinação. Você percebe, o Felipe é sempre muito focado, ele erra e tá sério o tempo inteiro. Ele é muito sério. Ele acerta em tudo e continua sério o tempo inteiro. Então isso eu acho que deu a ele algumas vantagens em relação a todas as outras desvantagens que um treinador inexperiente tem. Então o fato de você ser sério, você não sai do prumo quando acerta muito, não sai do prumo quando erra, é muito importante quando você não tem experiência, sabe? Eu não deslumbro quando acerto tudo, eu não mergulho no poço quando eu erro, sabe? Isso dá muita tranquilidade e o grupo começa a perceber também. Fala, pô, esse cara é sério, esse cara é muito equilibrado, esse cara não deslumbra com nada, esse cara, ele não se entrega com nada mesmo quando erra, tem humildade de entender que errou, mas não se entrega. Então isso talvez tenha feito com que o Felipe pudesse ter galgado degraus muito importantes nessa sua carreira, que já vão dar a ele o título brasileiro e podem, não estou dizendo que vai, mas podem dar a ele também o título da Copa Libertadores. Não, e você começa a perceber também por que a carreira do Felipe sempre foi com muito sucesso, né? Ele trilhou a carreira dele como jogador com muito sucesso e esse traço da responsabilidade, da seriedade e do equilíbrio, você começa a ver que sempre foi um dos principais traços dele, é da vida dele, né? Tanto que muita gente, muitos torcedores, o cobram pela falta, inclusive, da emoção ali à beira do campo, né? Inclusive, ele falou sobre isso numa coletiva, dizendo, poxa, vocês estão me cobrando, muda, pode botar outra pessoa no meu lugar, eu sou desse jeito. Então, a gente começa a entender como o equilíbrio é tão importante, ainda mais no momento que o futebol mexe cada vez mais com as emoções, né? Com todas as emoções, né? Na derrota, na vitória, tá sempre muito exacerbado tudo, né? A cobrança e a felicidade, né? E aí você ter um técnico, apesar de ser o primeiro time dele como técnico profissional, conseguir manter o equilíbrio, realmente e o que é interessante toda essa história, é, primeiro, desde quando a intensidade à beira do gramado, ela te qualifica mais? Desde quando? Desde quando? Você tem que estar de pé, você tem que estar atento, você tem que estar chamando algum jogador para dar um detalhe específico, porque acontece alguma coisa, você está dando muito espaço, o cara está usando as tuas costas, então você chama ele. Não adianta ficar gritando, esbravejando. Cansei de ver treinador que não sabia nada de bola, dos mais experientes, campeões, inclusive, não sabendo nada de bola, nada, e fazendo gesto porque a câmera estava na frente, gritando, Você quer um treinador mais intenso do que o Fernando Diniz? E é dos mais fracos, na minha opinião, em relação a tudo aquilo que eu acredito ser importante para o futebol. Você quer um treinador mais intenso do que o Jorge Sampaoli, que para mim é mediano, nada mais que mediano, acaba de perder um título de Copa Sul-Americana inacreditável e ele erra quando perde, ele erra e é intenso o tempo inteiro. Então, desde quando a intensidade é sinônimo de qualidade, de eficiência? Não significa que você não possa ser intenso e ser muito eficiente. O Abel é muito intenso e há 5 anos ele ganha muito. Esse ano pode não ganhar absolutamente nada e por conta disso pode repensar inclusive a sua permanência no Palmeiras para 2026. É algo que o tempo vai dizer o que é que vai acontecer com a carreira do Abel aqui no Brasil. Mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer é: a intensidade não te garante absolutamente nenhuma virtude a mais.
é característica. Eu sou desse jeito, eu seria um técnico muito intenso e nem por isso seria melhor do que o Felipe Luiz. Por quê? Porque o Felipe tem a característica de ser um treinador mais equilibrado, na vida dele, mais reservado. Na vida dele. E ele sempre foi assim como jogador, ele nunca... Pô, você vê o Felipe campeão e era um Felipe tranquilo, sereno, feliz, sorriso largo, mas não tinha aquela loucura do campeonato. Você via um Felipe perdendo uma competição importante, estava lá um Felipe equilibrado, apoiando os companheiros. Então, ele sempre foi esse cara que nunca foi de voo de águia nem de mergulho de martim pescador. Ele, no bem ou no mal, ele está sempre muito equilibrado. E isso eu acho que tem feito muito bem para a carreira dele, pode ter feito com que ele... ganhando o título brasileiro e, quem sabe, ganhando até a própria Libertadores, a gente vai ter que render todas as homenagens possíveis e impossíveis a ele. Por quê? Porque é óbvio que ele tem uma Ferrari na mão, é óbvio que ele tem o melhor elenco sul-americano, mas se você não tiver piloto, se você não tiver maestro, não chega. Então vamos agora abrir espaço aqui dentro do nosso show do esporte para o jornalismo da Band, sempre de olho em tudo que acontece no país e pelo mundo. Igor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Quais são as suas informações? De advogados.